Meu nome é Marcondes Figueiredo. Nós estamos aqui reunidos hoje para ministrar aula no 6º período do curso de Medicina da IMEPAC Araguari. Então nós vamos compartilhar a tela para iniciarmos nossa aula. E a aula será sobre dor nos membros inferiores. Aqui eu vou colocar modo apresentação de slides. Então, dor nos membros inferiores. Uma aula de 15 a 20 minutos, bem prática, para vocês compreenderem o assunto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial, ou seja, a dor é um sintoma. O diagnóstico diferencial dos membros inferiores, nós temos que levar em conta as patologias que acometem os membros inferiores. A principal doença que acomete os membros inferiores é a doença arterial obstrutiva periférica, conhecida como DAOP, e ela provoca o sintoma de claudicação intermitente, porque, como vocês estão vendo aqui, há uma obstrução das artérias da perna, principalmente aqui no canal de Hunter, mas em qualquer outro local. Aqui nós temos uma artéria normal, aqui nós temos uma artéria com aterosclerose, que é uma placa de cálcio e ateroma. E a tônica dessa dor é o seguinte, ela é bem clássica. O paciente fala, eu ando, dói, eu paro, melhora. Então, anda, dói, para, melhora. Anda, dói, para, melhora. Anda, dói, para, melhora. Por isso que chama claudicação intermitente. Ela é a principal causa de dor de origem arterial. Ela é fácil de diagnóstico diferencial, que o paciente normalmente é hipertenso ou é diabético, mas na maioria das vezes ele fuma. Essa doença é muito acompanhada do fumo e é um paciente sedentário. E ele refere o seguinte, ando um quarteirão, eu tenho que parar porque vai apertando uma dor na batata da minha perna, que é a panturrilha. E a dor também pode subir para a região do glúteo. Então, e nas patologias venosas, o diagnóstico diferencial nos membros inferiores, patologia venosa, as principais doenças são as varizes de membros inferiores ou insuficiência venosa. É uma dor vespertina, ou seja, o paciente nunca acorda com dor, o paciente com variz, a dor só dá no final do dia. Ela piora quando fica longos períodos em pé, é acompanhada de edema, que é o primeiro sinal da insuficiência venosa crônica, e o paciente sente um peso nas pernas com câimbras e queimor. Então, ocorre esse peso nas pernas. Então, resumo das dores de origem arterial e venosa. A dor arterial, a principal sintoma é a claudicação intermitente, que só surge quando o paciente caminha, seja de manhã ou à tarde. A venosa é sempre vespertina, no final do dia, ou ao longo do dia, né? Tem edema, o paciente sente peso nas pernas associado a queimação e câimbras. Isso pode estar presente ou não, mas o peso nas pernas é quase sempre presente. No diagnóstico diferencial das úlceras de membros inferiores, nós temos as 3 principais úlceras de membros inferiores. É a úlcera venosa, que se localiza na região maleolar. Lembre-se sempre, a úlcera venosa, ela tem uma dermatofibrose ao redor. Né? Nenhuma pessoa saudável vai ter uma úlcera venosa de uma hora para outra. A úlcera arterial, que ela comete ponta de artelhos ou ponta de osso, é muito dolorosa, né? E está associada à doença arteriosclerótica, que seria causada pela hipertensão, diabetes, e tabagismo e hiperlipidemia. E aqui a úlcera neurotrófica ou a úlcera do diabético, que acomete a face plantar do paciente. Então, no diagnóstico diferencial das úlceras, nós temos a úlcera arterial ou isquêmica, temos a úlcera venosa ou a neuropática. Em relação à incidência, a arterial acomete 20% das úlceras, a venosa acomete 70%, e a neuropática não tem um estudo de qual é o acometimento dela, mas sabe-se que ela representa 15% em todos os diabetes insulino dependentes. Quanto à localização, a arterial ocorre nos artelhos de superfície, como vocês viram no slide, na ponta dos dedos.
A venosa é sempre maleolar, na maioria das vezes, no maleolo medial, e a neuropática faz plantar. Pulsos. Classicamente, a arterial, o pulso é ausente ou diminuído, e a venosa ela é presente, e a neuropática também. Dor. O que chama atenção é a dor intensa da úlcera arterial, que é a falta de sangue por isquemia que provoca uma dor intensa. A venosa é ausente e a neuropática é indolor. Patologia associada à arterial é a doença arteriosclerótica obstrutiva periférica. E a venosa é a insuficiência venosa com varizes. E a neuropática é a diabetes avançada. O tratamento que muda são completamente diferentes. A arterial, o tratamento você tem que revascularizar, ou fazer uma cirurgia ou um bypass. A venosa você tem que fazer compressão, que o paciente tem hipertensão venosa, que são as varizes de grosso calibre. Quando você faz compressão, você diminui essa hipertensão e a úlcera cicatriza. E na neuropática você tira a carga do paciente. Aqui tem as úlceras venosas, observem ela numa região maleolar, né, nesse entorno maleolar. Essas 4 úlceras aqui são venosas. Essas 4 úlceras aqui são do pé diabético. Observem aqui, o paciente tem isso aqui, não tem sensibilidade, né, nessa região aqui e aqui, ó. E a úlcera isquêmica ocorre em ponta de artelho, ou entre artelho, ou na região do dorso do pé. Normalmente é um pé sem pulso. Aqui nós temos 90% das úlceras vasculares de membros inferiores, são a venosa, que é essa aqui, a arterial na ponta de artelho, e a neuropática na face plantar do pé. Para finalizar, nós vamos falar rapidamente sobre trombose arterial e venosa. Existem trombose que pode acometer as artérias e trombose que pode acometer as veias. Vocês precisam ter bem a diferença disso. Na trombose venosa, é conhecida como trombose venosa profunda, o fenômeno agudo tem a sua etiologia na tríade de Virchow. O sangue fica parado no paciente acamado, ele tem um defeito no sangue, que é a hipercoagulabilidade, e tem lesão do endotélio, que é no caso do pós-operatório. Então acomete tanto o paciente clínico como o paciente cirúrgico. E ela pode ser feita a profilaxia da TEV, que é o tromboembolismo venoso. Você usa o mecanismo de químico, que é a heparina, e o mecânico, que é a meia antitrombo, que é aquela meia branca que o paciente usa. O diagnóstico da trombose venosa profunda é o exame clínico associado à história. Normalmente o paciente tem um histórico, ele passou acamado, ou é pós-parto, pós-operatório, pós-fratura. O paciente tem que ter uma história prévia. O exame mais importante, sem dúvida nenhuma, é a ultrassonografia vascular. O tratamento se usa anticoagulante oral, que é a rivaroxabana, ou também tem outro anticoagulante, que é o apixaban. Ou você pode usar também medicamento injetável, que é a enoxaparina injetável, e associada a uma meia elástica. Isso tudo com um pouco de repouso, principalmente nos primeiros dias de tratamento. Mas a gente põe o paciente para andar na água também. Aqui, caso clínico. Paciente feminina, RMS, feminina, 39 anos, teve uma dor e um edema súbito na coxa e perna esquerda após longo período sentada. Preste atenção na história. Procurou o pronto-socorro. Olha a paciente, olha o tamanho do edema na perna esquerda dela. Ocorre uma dificuldade do retorno venoso. Exatamente por quê? Porque o paciente, seria a conduta, né? O paciente, você tem que fazer uma boa história clínica em um exame físico, você tem que fazer uma ultrassonografia vascular, tratar o paciente com o uso de anticoagulante, rivaroxaban ou apixaban, caminhar na água 30 minutos 3 vezes por semana, um repouso de 2 horas, sentar ou andar por 1 hora, intercalar isso, e meia elástica de 30 a 40. O mais relevante é você fazer o diagnóstico, fazer uma boa história clínica, você solicitar um ultrassom vascular, feito por um médico especializado. Você não tem que dar um anticoagulante, porque o risco de embolia pulmonar é iminente. O coágulo pode soltar da perna e para o pulmão. E a trombose arterial, que é o contrário da venosa, é um fenômeno agudo também, igual à venosa, mas tem uma dor muito intensa e súbita no membro.
acompanhada de palidez cutânea mucosa e baixa de temperatura, hipotermia. A patologia que mais provoca isso é a doença arterial obstrutiva periférica, que é aquela doença que provoca arteriosclerose. O diagnóstico é eminentemente clínico. Em seguida, deve encaminhar o paciente para a arteriografia. É um quadro de urgência médica. O paciente está tendo muita dor. Então, aí vê a possibilidade de fazer um tratamento endovascular ou cirurgia aberta. Aqui no exame físico, você tem mostrando um paciente, um caso clínico, observe a diferença de cor de um membro para o outro. Qual que você acha que está patológico? Esse aqui está com o membro cor-de-rosa, então tem oxigênio chegando bem. Esse aqui, o membro está pálido. Isso significa que, na história clínica, o paciente tem 70 anos, masculino, iniciou com a dor súbita na perna e pé esquerdo, há 24 horas. Não consegue deambular e nem apoiar o pé esquerdo no chão. O antecedente pessoal, ele é hipertenso, tabagista de 20 cigarros por dia, há 30 anos. Ou seja, o tabagismo está sempre associado à arteriosclerose. O exame físico, o paciente foi orientado, lúcido, e o exame físico geral é normal. O exame vascular, tem uma palidez no pé, ausência de pulso poplito tibial anterior e posterior esquerdo. Lembra da palidez esquerda do pé? Aqui está batendo no exame clínico. O que esse paciente tem que fazer? Uma arteriografia ou um cateterismo. Você passa um catéter na virilha dele, faz a arteriografia e mostra, observem aqui, ó, a obstrução nesse ponto da artéria aqui, recanalizando lá perto do joelho. Isso aqui é a região da coxa. Nós fizemos a angioplastia com tratamento endovascular, foi recanalizado toda a perna do paciente e o fluxo foi restabelecido e esse paciente passou a chegar sangue no pé dele. Observe aqui o catéter dentro, foi feito um balonamento com colocação de stent. Aqui o pé do paciente antes e depois. Era isso que a gente queria mostrar para vocês. Gostaria de agradecer e eu vou postar a aula para vocês poderem fazer a prova e assistirem à prova, tá bom? Obrigado.